Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. A paz de Jesus, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Amados do Senhor, esse versículo de hoje é de uma importância tão grande e tão profunda para a nossa vida e nossa busca de intimidade com Jesus, que ele merece ser refletido todos os dias em nossa vida para guiar a nossa conduta. E vou te explicar por quê. Na nossa reflexão número 19, nós vimos que existe uma hierarquia entre os pecados. Existem pecados que matam a nossa alma, separando-a de Deus. Existem pecados que sugam a nossa energia, nos deixando frouxos. Em termos bíblicos, nos deixando tíbios. Para você ter uma ideia da gravidade da tibieza, o Senhor fala que Ele prefere que a pessoa seja fria ou que ele seja quente, lá em Apocalipse 3, porque os mornos Ele vomita, causa repugnação no Senhor, causa ânsia de vômito. Dá para você imaginar essa situação? O morno é comida estragada para Deus. O que é que nos causa vômito? Algo que é indigestivo. Algo que incomoda lá dentro do nosso interior. Algo que não cai bem, né? Agora pensa nessa realidade de você sendo comida estragada para Deus. Sendo abominável. A esses que são os mornos, lá no capítulo 21 de Apocalipse, fala que o fim deles será a condenação eterna. E daí mostra uma gravidade profunda. E sabe por quê? Pecado deliberado em pecado deliberado, aquele que eu faço em plena consciência de que é errado, mesmo não sendo matéria grave, ele me leva para o pecado mortal e me leva para a separação de Deus. Na nossa reflexão de hoje, dessa frase de hoje, que merece ser refletida todos os dias, o Senhor vem revelar que o pecado ele já acontece quando nós começamos a pensar nele, começamos a arquitetá-lo. Porque quem peca é a alma, não é o corpo quem peca. O corpo executa aquilo que a alma já planejou e já arquitetou. Esse pecado de hoje é um pecado mortal porque ele peca diretamente contra o 6º mandamento, que ali denuncia o adultério. Então, se eu olho para uma mulher e a cobiço, eu já pratiquei o ato grave em meu coração. E aqui é importante você separar as coisas. Não é simplesmente eu olhei e pequei. Mas eu olhei, parei o meu olhar, fiquei olhando, fiquei analisando, fiquei imaginando como seria uma situação de intimidade. Então é muito grave isso. E vamos além, não é simplesmente o homem que olha para a mulher, mas a mulher que olha para o homem. É importante deixarmos muito claro isso. Todo e qualquer pensamento de sensualidade, de desejos da carne que você tiver para com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge, você já pecou em pensamento e é pecado mortal. É um pecado que te separa de Deus. É lógico, aqui vamos colocar a coisa bem às claras, né? Adultério é pecado de casado, fornicação é pecado de solteiro. Mas de qualquer maneira, se você já olhou para alguém do sexo oposto e já o desejou, bom, antigamente a gente falava isso do sexo oposto, né? Hoje é necessário falar se você olha para alguém de forma generalizada, porque a coisa está tão atrapalhada, mas tão atrapalhada,
que está aí completamente dissimulada a situação, como se fosse algo normal, pessoas desejarem outras pessoas do mesmo sexo. Isso se torna ainda mais grave a situação, porque também é condenado isso pelo Senhor. Então é necessário vigiarmos. É necessário termos sempre em mente que eu preciso vigiar e selar os meus olhos. Se você, meu amigo, tem dificuldade em não ficar olhando para as mulheres, não ficar olhando para as partes íntimas delas, o que é muito comum entre os homens, especialmente os homens que não têm vida de oração, o que eu te aconselho é olhar para o chão. Eu estou te aconselhando alguma coisa que eu já fiz quando eu vi a minha dificuldade em não ficar olhando. Quando eu tinha consciência da gravidade que aquilo era e que aquilo me separaria de Deus. É claro, uma vida de oração tempera os seus olhos, tempera o seu coração. A chegar a um ponto que isso não vai fazer diferença nenhuma para você. Mas isso é muito perigoso. Todos os santos são unânimes em falar que o pecado da carne, o pecado da sensualidade, o pecado da luxúria, o pecado do adultério, você não enfrenta ele, mas você foge das situações de pecado. Porque se você chegar perto, é como uma cobra, você chega perto dela, ela te pica. Ou como fogo. Se você chega perto do fogo, ele te queima. Com os pecados da carne é da mesma maneira. Oremos então ao Senhor para que o Espírito Santo possa sempre acender um sinal de alerta para não ficarmos olhando para as partes íntimas das pessoas, para também nos vestirmos adequadamente, para não sermos instrumentos de queda para os nossos irmãos. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.